Olá, crianças do terceiro ano, vamos nós novamente para a aula de português, tá certo? Na aula anterior, nós passamos, uma atividadezinha para vocês fazerem uma paródia, Que é aqueles textos feitos baseados em outros textos, Que é o caso da intertextualidade. E vocês fizeram essa tarefinha em casa, eu acredito que sim. Cada um ficou responsável para fazer a sua paródia em cima da música A Casa de Vinícius de Moraes e Toquinho. Algumas crianças já me mandaram uns vídeos das suas paródias, nota 10, parabéns. E hoje nós vamos ver um novo capítulo, que é o capítulo 2, palavras contadas, que vem de contos, palavras contadas. Nesse capítulo, nós vamos começar observando a página 22, tá certo? O que é que vocês conseguem ver nessa página, na página 22? Nós temos aqui uma pessoa, a professora de sala, com algumas crianças sentadas, E ela está aqui, as crianças tudo prestando atenção, como se ela estivesse contando uma história para eles, E vocês já ouviram algumas histórias? Já ouviram alguns contos, Contos de fadas, E outros mais, No caso aqui, eles estão vendo, e nós também estamos observando, algumas figuras que nos lembram alguns contos de fada, No caso aqui nós temos uma carruagem, Uma abóbora e uma carruagem, o que é que nos lembra, Qual é o conto? Conto de fadas aí? É a Cinderela. Nós vemos aqui o castelo, Que é a morada de várias princesas. Pode ser a Cinderela, pode ser também a Rapunzel. E aqui, bem aqui em cima, nós vemos aqui um coelhinho com um relógio, Pode ser também a Alice no País da Maravilha, Das Maravilhas. Temos o dragão. Bem aqui, Chapeuzinho Vermelho, que conto lindo, Maravilhoso esses contos. Eu acredito que vocês também saibam de vários contos, De algumas histórias infantis. Então, baseado nessas crianças aqui, nessa imagem, vocês vão, nós vamos dar início a um novo capítulo, que é o capítulo Palavras Contadas, que vem de contos, tá? Mais abaixo nós temos... Neste capítulo, você vai conhecer a estrutura de um conto e observar como contos de fadas tradicionais podem ser transformados em outros. Você também vai ver como textos de ficção são construídos de forma diferentes de relatos de acontecimentos reais. Além disso, você vai conhecer os marcadores temporais, os elementos de uma narrativa, também os adjetivos. Mas na aula de hoje nós vamos ver mais contos, histórias, tá bom? Histórias baseadas em outras histórias, que é o caso da intertextualidade, tá bom? Mais abaixo nós temos conversa vai e conversa vem. Observe as ilustrações da página, que nós já observamos. Elas remetem a uma sala de aula em que a professora está contando uma história com contos clássicos infantis. Você conhece algum conto? Eu conheço. E você? Acredito que sim. Já ouviu ou leu algum deles? Quais? De quais você mais gosta? Nós costumamos ouvir muito nas escolas, desde a educação infantil, a história da Chapeuzinho Vermelho, que tem o Lobo Mau, também a Cinderela, os Três Porquinhos. Quem não conhece os Três Porquinhos? Eu conheço muito bem. Bem lá na página seguinte, nós temos Conversa Vem. Você e seus colegas vão aprender muitas coisas sobre os contos, inclusive vão conhecer novas histórias. Qual seu preferido? Qual o seu conto preferido? O que ele conta? Quais são os personagens principais? Todo conto, ele tem o seu começo, ele tem o meio e o fim. O conto, existem contos
não muito grandes, né? Existem contos curtos, né? Mas que traz também umas lições para a gente, né? Existem as fábulas também, né? Vamos mais à frente, nós temos... quando escolhemos um livro, para ler em geral, observamos a capa e a contracapa desse livro. No caso aqui, no nosso livro, né? No nosso livro didático, nós temos aqui a capa, né? E temos a contracapa, que fica atrás, né? Então, assim saberemos se vamos gostar ou não dele, né? Observando a capa e a contracapa, a gente vai saber sim se ele vai ser bom ou não. Agora vamos observar a capa e a contracapa de um livro, né? Pode ser o nosso livro. E esse aqui, ó, que vem no nosso livrinho na página 24. Aqui é uma história, é um livro. O que é que nós observamos nessa capa aqui? Antes de iniciar a leitura de um novo texto, observe a capa e a contracapa do livro de onde ele foi tirado, né? Quando nós vamos ler alguma coisa, algum livro, né? De contos, de fadas principalmente, né? A gente olha o quê? A capa. Que história é essa? De Flávio de Souza. Os livros, né, que a gente costuma ler, as histórias que a gente costuma ler, quem não lembra daquela história, Gabi em Busca da Paz? Vem o nome, né, do título, vem a ilustração e vem o nome do autor. É o mesmo caso desse aqui, ó. A capa, né, vem o nome da história. Que história é essa? E o nome do autor, Flávio de Souza. A contracapa, nós vamos observar a contracapa. É na contracapa que vem um pequeno resumo do que a gente vai ver dentro da história, tá certo? Aqui vocês não tá dando para vocês verem daí, tá certo? Mas eu vou ler um pouquinho do que tem nessa contracapa aqui, tá legal? Só um instante. Na contracapa diz assim, deste livrinho aqui, que está em estudo. Quem não conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, qualquer criancinha de colo conhece. Mas quem é que sabe que a história é essa de um dragão que morava na lua? Até que uma feiticeira convidou para uma missão na terra. Você conhece? E se você soubesse que esse dragão, além de outros personagens, faz parte de histórias muito conhecidas, só que estão contadas nesse livro de uma maneira completamente diferente, de um jeito que você nunca viu. Você ficaria com muita vontade de ler este livro? Né? Então, conta de uma história de um dragão, né? Que ele mora na lua, mas que através de uma feiticeira, né, vai fazer com que ele tenha uma missão lá na terra. Sentiu curiosidade para ver este livro? Para ler este livro? Certo? Então, a capa, ela vem com o quê? Com o título e o nome do autor. E a ilustração, né? Através da ilustração também a gente pode observar do que vai se tratar a história, né? Ou então, ó, fluir a nossa mente, né? A nossa imaginação. E na contracapa, que é atrás do livro, vocês vão ver, né? O texto, o pequeno texto em resumo, relacionado à história do livro, viu? Tá certo? Através dessa observação, nós vamos para a página, ainda na página 24, sobre os para saber mais. Bem aqui diz, ó, para saber mais. A capa deve conter o nome do autor. Capa de quê? Do livro, né, que nós estamos falando. Capa deve conter o nome do autor e o título. A capa de um livro pode ser de diversos materiais, né? A contracapa, que é atrás do livrinho, né? É a parte de trás do livro. Normalmente conta um pouco da história e pode apresentar algumas curiosidades, né? Então é isso aí, pessoal. Na
contracapa, né, a gente encontra um pequeno resumozinho da história do livro, tá certo? Deixando sempre a desejar, para que a gente possa buscar, né, realmente a leitura. Agora vamos para entender o texto. Esse livro tem histórias reais ou imaginadas? O que foi que você percebeu? Certo? Como você percebe isso? Podemos, né, tirar algumas conclusões daí. Essa história que nós acabamos de olhar só pela capa e pela contracapa do livro, é possível saber se essa história é real ou é imaginária? Nós vimos que algumas histórias, elas podem ser baseadas em outras histórias. E é o caso desse livro aqui que a gente acabou de analisar, tá certo? Não é uma história real, são histórias imaginadas. São imaginadas. Imaginadas. Como você percebe isso? Como nós podemos observar que ela é imaginada? Através de quê? Nós acabamos de ler lá a contracapa, né? Como você percebe isso? Podemos perceber através do que está escrito na contracapa. Através do resumozinho que tem lá na contracapa, é possível saber sim do que se trata a história, tá certo? 2. Observe as ilustrações da capa e da contracapa. Há personagens que lembram histórias que você conhece? Sim, não é? Voltem lá no livrinho de vocês, na capa lá, e dá pra gente observar, né? Dê uma olhadinha aí, voltem aí na página 24 e observem que personagens, ao observarmos, né? Quais os personagens a gente consegue lembrar das histórias que a gente já ouviu, né? Bem aqui, nós temos aqui, ó, um desenhozinho, né? Feito de madeira e o nariz bem grande. Então, nos lembra quem? Pinóquio. Aqui nós lembramos a história do dragão. Aqui tem um sapo parecido com gente, então a história do sapo. Né? Nós temos aqui também a Branca de Neve, pois tem uma bruxa bem aqui. Então, esse livro aqui, essa capinha aqui, esses desenhos, esses personagens, nos lembram outros personagens, tá certo? Então, vamos responder a segunda. Há personagens que lembram histórias de que você conhece? Quais? Sim. O dragão. A Branca de Neve. Pinóquio. O lagarto. E outros mais, tá bom? Terceira questão. Quando vamos a uma livraria para escolher um livro, costumamos olhar para a sua capa e contracapa para saber o seu conteúdo. Que informações sobre o livro da página 24 são adiantadas na contracapa do livro? Lá na contracapa, lá no finalzinho do livro, né, num versozinho lá na contracapa, que é no fim do livro, né, na capinha lá, algumas informações, né, nos dada, né, do que vamos encontrar na leitura do livro. Então, que informações sobre o livro da página 24 são adiantadas na contracapa do livro? Que o livro fala sobre histórias conhecidas, mas contadas de forma diferentes, né? Que o livro
é sobre histórias conhecidas, mas contadas de forma diferente. De formas diferentes. 4. Quando observamos o livro e lemos sua capa e contracapa, é possível descobrir do que trata a história? O que é que vocês acham? Observando a capa de um livro e a contracapa de um livro, é possível sabermos do que se trata a história? Sim ou não? Sim, não é? Pois, na contracapa, nos dão informações sobre a história. Ok? Na quinta questão é uma atividade pessoal, tá certo? É bem pessoal a quinta questão. Acompanhado de seus colegas e do professor, vá até a biblioteca da escola e escolha um livro para observar. Depois registre abaixo as informações que você conseguiu, observando apenas a capa e a contracapa do livro escolhido. Como nós não estamos na sala de aula e nem na escola, né? Vocês estão em casa, eu acredito sim que vocês tenham livros paradidáticos em casa, certo? Principalmente esses livros, essas histórias, né? De contos de fada. Então vocês vão pegar um livrinho aí em casa e vão observar a capa e a contracapa desse livro. Ah, tia, eu posso observar os meus livros paradidáticos desse ano? Pode sim, certo? E você vai observar, depois registrar nesse espaço aí, tá certo? As informações que você conseguiu observar apenas através da capa e da contracapa, certo? A tia Edilândia não pode fazer junto com vocês agora, porque vai ser uma observação sua, é uma questão pessoal. Então, você vai analisar e fazer o seu registro, viu? O que você conseguiu observar aí. Tá legal? A aula de hoje foi bem interessante, não foi? Falamos sobre contos, né? E os contos, eles estão desde a nossa infânciazinha, lá do infantilzinho, tá certo? E até os nossos dias de hoje. Então, vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto. E para casa, vocês vão ler a página 26 e a página 27. Tá legal? E resolver a página 28. Até a próxima aula.